Pastor Gomorano. Agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidos para cultuar o Teu nome. Amém. Pedimos que o Senhor nos dê saúde, nos abençoe. Guarda, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias. Guarde, Senhor, a família maior que a família da igreja. Amém, Deus. A família da fé. Em Jesus é que oramos, ó Pai. Amém. Amém. Só tu fala já que a gente começa. Letra. Vai sair a voz. Pode ir de pé para conversar lá fora. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória te darei, Senhor, do pecado me livraste. Agora estou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor, toda glória te darei, Senhor, do pecado me livraste. Agora estou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Essa semana é uma semana de grande importância para a vida da nossa igreja. No dia 20 de maio, nós estaremos completando 69 anos. A nossa igreja, ela foi organizada no dia 20 de maio de 1951. Passou por ela homens de Deus e mulheres de Deus, jovens e crianças também de Deus, que nos deram um grande legado de fé e nos deixaram uma história muito bonita, que hoje nós estamos participando dela, e nós que estamos fazendo também a história de Deus aqui nesse bairro, e para nossa alegria, nós queremos agradecer ao Senhor. Eu vou fazer um convite à adoração a todos os irmãos.
Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 33 e nós leremos o versículo de número 12, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amados irmãos, em Deus nós colocamos a nossa esperança, em Deus nós colocamos, Senhor, a nossa alegria, em Deus nós colocamos a nossa vida. Agradecemos-te, ó Deus, porque o Senhor é a nossa esperança, é a nossa alegria, é a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus amado, porque o Senhor tem feito a tua história aqui em nosso meio. São 69 anos de igreja organizada, muitos outros anos como ponto de pregação e congregação. Te louvamos pela vida de todos os nossos irmãos que fizeram parte dessa história. A maioria se encontram na tua presença, já gozando da salvação, do lar celestial que o Senhor preparou para cada um de nós. E agora estamos aqui para te servir em adoração ao teu nome. E a oração que fazemos é que o Senhor abençoe a todos os irmãos que estão nos ouvindo, membros desta igreja, como também tantos outros que participam conosco nesse culto matutino. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Convidamos a todos os que nos assistem para juntos estarmos honrando a Deus através de louvores, através do nosso ministério. Amém.
vêm para adorar a Deus, mas também fomos chamados para pregar o Evangelho. A ordem de Cristo foi isso, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos a voz que clama em meio ao deserto. Somos nós que temos que chamar as pessoas através do nosso testemunho, através da palavra que nós temos estudado, que temos gravado em nosso coração, para que esse povo, esse rebanho aumente mais e mais até a vinda do pastor, nosso Jesus, que vai levar a nossa igreja, vai levar o seu rebanho para morar com ele. Nós temos alguns motivos de orações, né, para nós estarmos colocando. Eu vou utilizar aqui o grupo de oração da Sociedade Feminina da nossa igreja, mas os irmãos que desejarem que a gente faça alguma oração específica, pode enviar aqui para o ministério, que nós vamos estar colocando diante da igreja para estar intercedendo. A nossa irmã Norma, ela pede oração por uma de suas vizinhas, o nome dela é Maria, ela também está com Covid, pede que os senhores, o Senhor nosso Deus esteja curando. Nós também temos aqui a oração pedida pela nossa irmã Alessandra, do irmão Roberto, está pedindo oração pela Jennifer, que ela está em recuperação, mas ainda se encontra com algumas dificuldades
para respirar, e também para orar pela irmã e o cunhado dele, a Loeci e o Damião, que estão também internados, e o quadro havia piorado, e peço à igreja para esteja orando. Nós temos aqui também a dona Clélia, ela teve, graças a Deus, teve alta, né? Estava internada, mas está se recuperando em casa. Nós temos a Maria, vizinha da irmã Norma, foi infectada pelo Covid. A irmã Gildinha, mãe da missionária Célia, da nossa igreja, ela não está com Covid, graças a Deus, mas ela está sentindo muita fobia, né? Muita falta de ar. Já é uma senhora muito idosa. Nós temos a Jennifer, que é sobrinha do Roberto, da Alessandra, que também está com Covid. Nós temos aqui o Loeci, Damião, irmãos e cunhado da Roberta, do Roberto Marques, estão também com Covid. A Clélia, que se recupera de uma cirurgia, com marca-passo, que se encontra em casa. O cantor Carlos Gomes, que é um dos colaboradores da Sociedade Feminina, também está com Covid. Nós temos aqui pedido de orações pelo Daniel e pela Sueli, são sogros da Débora, sobrinha da irmã Alzira, estão internados também com Covid. Pedimos aqui oração pelo Cid, com o cunhado da irmã Eliana Menezes, que também está em recuperação do Covid. Nós pedimos também oração pela Maria Alice, mãe da irmã Joyce. Ela está com alguns nódulos, pede oração. O senhor Epitácio, que está internado com Covid, já está, graças a Deus, apresentando melhoras, mas ele se encontra ainda entubado. Também pela recuperação do seu filho, Ricardo Vanderlei, que também está com Covid, mas está em casa. Oração também pelo Antônio Medeiros, que é o mantenedor da missionária Tércia, ele está internado em estado grave com Covid. Pela missão Kaiowá, pelos índios, que são as pessoas mais suscetíveis, né, a essas enfermidades, não somente a missão Kaiowá, mas também de vários outros índios que estão suscetíveis, né, estão muito sensíveis a contrair esse vírus. A Vilma, prima da Áurea, filha do tio Genival, que está em recuperação do Covid. Márcio, cunhado da Áurea, que está com plena recuperação, aí o problema na sua perna. Pela nossa irmã Gracinha, pela sua saúde, né? Letícia e Sueli Rodrigues, que são vizinhas da nossa irmã Conceição, encontram-se em quarentena com Covid, mas graças a Deus não estão passando assim tão mal, mas precisam também das nossas orações. O seu Ademar, sogro da amiga da Alessandra, que está internado com pneumonia, não é Covid, mas ele está com pneumonia e tem problema de Alzheimer, e, portanto, nós devemos também estar em oração. Pelos nossos missionários Ronaldo Lidori e sua esposa Rossana, que contraíram Covid e estão se recuperando, e pela mãe do nosso missionário, a nossa irmã Elza Lidório, que também se encontra com Covid. Também pedimos pelo primo da nossa irmã missionária Rosália, que não tem o nome dele, mas estejam orando por problemas cardíacos. Estamos orando pelo nosso país, o Brasil, e pelo mundo, né? Nós sabemos que vamos passar por um período de recessão muito forte, né? A economia está caindo, muitas pessoas estão ficando desempregadas, muitos do comércio, da indústria, já são 60 dias que nós estamos com os nossos escritórios fechados, né? Peço aos irmãos que estejam orando também pelo meu escritório. Nós temos uma quantidade de funcionários bem grande, estamos há 60 dias, a justiça está parada, esse ano ainda não funcionou, bem dizer, a justiça, e confiamos na plena ação soberana de Deus sobre as nossas vidas. Ele é quem nos sustenta, né? E pedimos que o Senhor esteja, então, guardando as nossas vidas. Vamos orar, irmãos? Vamos interceder a Deus. Senhor Deus, colocamos diante de Ti esses motivos de oração, quanto tantos outros que os Teus servos têm nos seus corações, aqueles que nos ouvem. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação, do nosso país. Pedimos para que os nossos governos, eles, Senhor, se entendam e juntos trabalhem, ó Pai querido, para o bem-estar do nosso país. Pedimos pelas empresas, Senhor, pelo comércio, para que elas não entrem em falência e, com isso,
não tenhamos um grande número de desempregados, que o Senhor possa guardar e proteger o nosso país, tendo paz social. Ó Deus, atenda principalmente os mais humildes, que não conseguem, Senhor, trabalhar. Muitos deles têm subemprego, são, Senhor, camelôs, são pessoas que vivem, Senhor, da venda de produtos, ó Deus, na rua, nas calçadas, e que agora estão desprovidos. Muitas crianças que estão sem alimento, por não poderem ir à escola, e tinha a alimentação da escola como uma das refeições mais importantes. Pai querido, pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa cidade, ó Deus, abençoe o nosso país, que não haja nenhuma convulsão social, para que não haja, Senhor, morte, Senhor, ou até mesmo, Senhor, uma guerra civil, já que nós vemos os interesses políticos, muitas das vezes, falarem mais alto do que a paz social, o bem-estar da nossa nação. Quebranta os corações, ó Deus, dos nossos governantes, para que eles possam se entender, ó Deus, e que eles tomem as decisões certas, para que nós possamos passar por esse momento difícil. E, Senhor Deus, principalmente nos dá saúde, ó Pai querido, para que nós não sejamos sucumbidos por esse mal, Senhor, por esta enfermidade. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos do anjo da morte, ó Pai querido, e abençoa a nossa nação e o nosso mundo, ó Deus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Como nós havíamos falado, nós estamos completando agora no dia 20, estamos completando 69 anos. E eu gostaria de ler com a igreja a primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso 9. Primeira carta de Pedro, 2, 9. Não é a mensagem, a mensagem vai ser no Evangelho de Mateus, mas é uma palavra, de vitória. Quem somos nós como igreja, como povo de Deus? Preste atenção o que o apóstolo São Pedro nos ensina neste versículo de número 9. Ele direcionando para toda a igreja. Esta carta é chamada uma das cartas universais, Não foi direcionado especificamente para uma cidade, mas foi para toda a região da Ásia, onde a igreja estava estabelecida naquele período, até mesmo um pouco ao sul da Europa. Ele diz assim: vós, somos nós, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso DNA, o que nós somos. Quem nós somos? Vou repetir novamente, prestem bem atenção. Nós, igreja, somos a raça eleita, somos o sacerdócio real, somos a nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus e fomos chamados a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvamos a Deus, amados irmãos, porque como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos esta vitória, porque somos povo do Senhor nosso Deus. Amados, eu convido a todos a abrirem a palavra do Senhor, e a mensagem do Senhor se encontra em Mateus, capítulo de número 12, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, e nós leremos os versos 46 ao verso de número 50. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso de número 46 ao verso de número 50. Assim diz a palavra do Senhor. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora,
procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Como eu estava falando para os amados irmãos, né? Nós estamos completando 69 anos como igreja organizada. Nossa igreja chamada Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. O nosso bairro, né, até algumas décadas passadas, a parte aqui do Jardim Santo Antônio, que é essa região em que nós nos encontramos, aqui atrás do Shopping Jardim Guadalupe, pertencia no mapa jurídico daqui do nosso município, pertencia ao bairro de Honório Gurgel. Com o decorrer dos anos, o Jardim Santo Antônio ele foi incluído no bairro de Guadalupe. E a igreja nunca sentiu o desejo de mudar o nome, porque nós somos conhecidos em todo o Brasil como Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. Mas nós temos uma coisa muito peculiar, né? Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel, situada na rua Menezes de Brum, 144, bairro Guadalupe. Mas quem somos nós? Nós somos a igreja do Senhor. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Fomos lavados e remidos, quer dizer, salvos, né? Pelo sangue de Jesus. E temos a segurança e a certeza e a esperança da vida eterna que foi nos dada através de Jesus Cristo na sua morte, na cruz do Calvário, e principalmente na sua ressurreição, quando ele venceu o poder da morte e demonstrou que ele não era somente um profeta, ele não era não somente um mestre, mas não era somente um rabino, mas ele era o Filho de Deus, porque ele venceu a morte. Por isso que ao terceiro dia, que é o domingo, nós como cristãos temos esse dia como um dia santo, um dia sagrado, porque ele morreu na sexta-feira e ressuscitou ao terceiro dia. E o terceiro dia é o domingo. E hoje estamos aqui reunidos no dia do Senhor, porque a palavra domingo, né, significa dia do Senhor. A palavra domingo tem um prefixo dom, né, que é Senhor. Um domingo, dia do Senhor. É o dia em que nós separamos para adorar o Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, o seu Filho amado Jesus Cristo e o seu Espírito Santo, que habita dentro dos nossos corações. Amados irmãos, quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 46, capítulo 50, nós vemos Jesus se aproveitando de um momento muito oportuno, né? Ele está ensinando todo o capítulo 12, um capítulo de ensino, em que ele está ensinando a palavra, ensinando a verdade, quando ele é interrompido por algumas pessoas que dizem para ele, né? Ele estava dentro de uma casa e vem então alguém e fala assim: olha, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão do lado de fora e quer falar com o Senhor. Ele aproveita essa oportunidade e ele faz um convite, mas também ensina à igreja uma verdade maravilhosa. Ele olha para aqueles homens que estão ali ouvindo a sua palavra, que estão assistindo a sua mensagem, e ele diz o seguinte, através de uma pergunta, ele faz as pessoas pensarem, né, refletirem. Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos?
E estendendo a mão para os seus discípulos, que ali estavam, ele então diz assim: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e a minha mãe. Há um laço familiar que nos une, que é muito mais forte que o laço sanguíneo. Em nenhum momento Jesus quis desvalorizar a presença da sua família que ali se encontrava. Não era essa a intenção de Jesus. Jesus sabia da importância da sua mãe. Jesus sabia da importância dos seus irmãos que ali estavam. E sabia que se eles ali estavam e queria falar com ele, é porque havia algo assim de grande importância para eles irem até o encontro de Jesus. Mas Jesus estava ali mostrando para aqueles homens, tantos os fariseus quanto os discípulos e todos que ali se encontravam, que além de nós honrarmos os nossos pais e a nossa mãe, nós precisamos honrar em primeiro lugar a Deus. Que o chamado do ministério pelo qual ele estava exercendo ali naquele momento era de uma suma importância. E ele sabia muito bem que os fariseus, que eram homens que procuravam seguir a palavra de Deus, né, de uma forma assim muito rigorosa, em muitas das ocasiões haviam até descumprido os mandamentos do Senhor. Porque um dos mandamentos do Senhor, né, dos 10 que o Senhor deu a Moisés, é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. E o Senhor Jesus diz assim: olha, é necessário que a gente honre os nossos pais e as nossas mães. E não existe obrigação nenhuma que possa se suplantar em relação a honrar pai e mãe, a honrar a nossa família, a não ser que estejamos fazendo a vontade de Deus. E ali Jesus estava fazendo a vontade de Deus, estava pregando a palavra de Deus, estava levando a mensagem das boas novas de salvação. E as pessoas que estavam ali estavam ouvindo aquela mensagem com bastante interesse. E Jesus, desta forma, estava alimentando eles. Eles não poderiam, de forma alguma, parar a mensagem para atender aos anseios da sua família. Então, Jesus estava querendo dizer que nós precisamos honrar a nossa família, porém, nós precisamos honrar muito mais ainda a família de Deus. E Jesus estava dizendo, portanto, que existe uma família que suplanta os laços de sangue. E essa família também ela é unida por um laço de sangue. E essa família é unida pelo laço do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus estava ali para cumprir uma missão muito importante, que era a salvação de vidas. Como nós também estamos aqui para cumprir uma missão muito importante, que é a salvação de vidas. E convidar a todos que nos ouvem a fazermos parte desta família, que é a família de Deus. A pergunta que se faz é a seguinte: como nós nos tornamos a família de Deus? Como nós ingressamos na família de Deus? A Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, que nós nos tornamos membros da família de Deus quando nós cremos em Jesus. Quando nós abrimos lá em João capítulo 1, verso 10 ao verso 14, nós lemos a seguinte palavra. João, capítulo 1, verso 10 ao verso de número 14, que diz assim: o verbo estava
no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, primeira coisa que precisamos aprender, que a única forma de nós adentrarmos, de fazermos parte desta família de Deus, é crendo em Jesus Cristo. É crendo no Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus aponta para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, que eram seus discípulos, e ele diz assim: olha, esses é quem são a minha mãe, meus irmãos e a minha irmã. Porque esses ali estavam precisando ouvir a palavra do Senhor. Estavam ali sedentos, desejosos de aprender as verdades divinas. E da mesma forma deve ser também o mesmo sentimento a existir no nosso coração. Nós que já recebemos Jesus como Senhor e nosso Salvador, que já fazemos parte desta família de Deus, e aqui em particular nós fazemos parte da família da Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel, a quem nós temos a alegria de fazermos parte dessa linda história desta igreja, nós precisamos também levar essa mensagem para que muitas outras pessoas também conheçam o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pregar Jesus Cristo. Nós não podemos de maneira alguma confundir igreja com Jesus. A igreja é o corpo de Jesus, mas Jesus Cristo é a única maneira pelo qual a pessoa pode fazer parte da verdadeira igreja, que é a igreja que é fruto da remissão, do perdão dos pecados. Nós vemos muitas das vezes as pessoas falando muito da igreja, pregando a igreja. Venha para a minha igreja é maravilhosa, venha para a minha igreja, lá nós somos uma família. Amados irmãos, é importante, é óbvio, né? Nós somos uma família, temos a alegria de estarmos juntos, mas nós não queremos pessoas a serem agregadas simplesmente. Nós queremos ter pessoas que nasceram do Espírito, que foram tocados pelo poder do Espírito Santo e passaram pelo novo nascimento para fazerem parte desta família de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos família de Deus quando obedecemos aos mandamentos divinos. Então, é uma característica. Como é que nós demonstramos que somos realmente da família do Senhor? Como nós demonstramos que não somos somente agregados à igreja como uma instituição secular, né? Mas fazemos parte realmente do corpo de Jesus Cristo. E agora eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14. E nós vamos ler os versos 21 ao verso de número 24. Diz assim a palavra de Deus. Jesus Cristo falando, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-nos a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Nós nos tornamos, portanto, família de Deus quando obedecemos aos mandamentos divinos. Amados irmãos, obedecer aos mandamentos divinos é nós termos uma vida de testemunho diária. É verdade que nós somos humanos e, portanto, nós somos suscetíveis a erros. Mas a Bíblia nos ensina, o próprio evangelista João, em uma das suas cartas universais, que tem 1 João, 2ª carta de João e 3ª carta de João. Na primeira carta de João, o evangelista diz assim, que aquele que é de Cristo não vive na prática do pecado. Aquele que é de Cristo procura viver uma vida de santidade. Se nós somos de Deus, se nós fazemos parte da família de Deus, nós temos a alegria e não o peso de obedecermos aos mandamentos do Senhor. Porque a alegria do Senhor agora é que é a nossa força. O nosso prazer é servir a Deus com alegria. Portanto, os mandamentos do Senhor, os compromissos que nós temos com Deus, não são compromissos pesados, mas nós temos prazer. E desta forma, meus amados irmãos, nós procuramos conhecer a palavra do Senhor e procuramos obedecê-la. Infelizmente, a bem da verdade é que nós temos visto muitas pessoas que fazem parte da igreja como instituição, mas a sua conduta, o seu comportamento não condiz com a verdade do Evangelho. Enganam-se a si próprio e procuram enganar aos que se encontram ao seu redor, mas eles não conseguem enganar o Senhor, porque Deus conhece os seus, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente, Deus sabe se verdadeiramente nós o servimos, porque nós temos prazer no Senhor, nós temos alegria no Senhor, nós temos regozijo no Senhor. E nós nos tornamos realmente a família de Deus quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus. E a Bíblia diz algo que é maravilhoso, irmãos, que nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 21 e 24. Jesus diz que quem guarda os meus mandamentos, esse é verdadeiramente aquele que me ama. E quem me ama, eu me manifestarei na vida dele, e Deus, o Pai, também se manifestará. Você sabe o que significa essa palavra se manifestar? Deus fará milagres na nossa vida. Deus ouvirá as nossas orações. Deus atenderá às nossas súplicas. Nós veremos e sentiremos a presença de Deus como algo verdadeiro e constante na nossa vida. O que muitas vezes acontece é que por muitos não terem passado por esse novo nascimento, que é a primeira característica, não é? Ou o primeiro sinal de que realmente fazemos parte da família de Deus, quando nós cremos em Jesus, passamos pelo novo nascimento, pelo milagre da salvação, porque a salvação é um milagre, amados. E para muitos, então, esse milagre é bem notório. Quantas e quantas pessoas tinham vidas completamente devassas, vidas completamente no pecado, né? E depois que conhecem Jesus Cristo, a vida delas mudam completamente. É bem verdade que nem todos nós tínhamos uma vida assim tão desregrada, né? Porém, mesmo naqueles que tinham uma vida normal, que não viviam na prática do pecado, quando são alcançados pelo poder do Espírito Santo e nascem de novo, eles procuram viver uma vida de mais santidade na presença do Senhor. E vida de mais santidade é querer agradar a Deus, é seguir os seus mandamentos. E mais do que isso, é ver Deus se manifestando na nossa vida. Amados irmãos, nesse período
que nós estamos passando nesses dias, nós estamos passando dessa quarentena, né? Em que agora nós precisamos realmente aprender a viver na dependência do Senhor. Só a paz que procede de Jesus é que traz tranquilidade ao nosso coração. Vocês já imaginaram quantas pessoas que não têm Jesus e não têm essa palavra e essa segurança devem estar completamente desesperadas? Mas nós confiamos num Deus que cuida de nós. Um Deus que se faz presente, principalmente nos momentos mais adversos. Ele prometeu estar conosco, e Ele está conosco. Nós vemos isso acontecendo nas nossas vidas. Em terceiro e último, nós nos tornamos família de Deus quando honramos o testemunho divino. E eu quero, para que vocês entendam o que eu estou falando, eu gostaria que vocês abrissem na primeira carta de João, 1 João, no capítulo de número 5, verso 10 ao verso de número 12. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 10 ao verso de número 12. Que diz assim, irmãos: aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós nos tornamos família de Deus quando honramos o próprio testemunho dado pelo Pai. Você já deve ter conhecido muitas pessoas que no decorrer da sua caminhada diz assim: todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos. E quando ele quer dizer isso, ele quer dizer o seguinte: olha, não importa a sua religião, ela vai levar você a Deus. Amados, eu falo isso na autoridade que a Bíblia Sagrada me concede. E falo isso com muito amor, sem querer ofender ninguém. Isso é mentira, não é verdade. A única pessoa que nos concede o livre acesso à presença do Pai é Jesus Cristo. E é o próprio Pai quem diz isto. Foi o que nós acabamos de ler. Diz o texto sagrado: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E esse testemunho aqui que ele está falando é o testemunho que o Pai deu. Quando Jesus foi batizado pelo profeta João Batista, diz a palavra de Deus que logo ao sair da água, os céus se abriram e desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus, e do céu se ouviu uma voz: este é o meu Filho amado, a quem me concede muito prazer. O próprio evangelista João, ele teve a oportunidade de estar com Jesus Cristo, junto com outros 2 discípulos, no monte, aonde foi chamado de Monte de Transfiguração, porque ali, diz a palavra do Senhor, que Deus, ele derramou o seu poder sobre Jesus, de forma que o rosto de Jesus se transfigurou, né? Se resplandeceu, e os discípulos que estavam ali com Jesus ouviu uma voz dizendo, a voz de Deus dizendo assim: este é o meu Filho amado, a ele obedecei. Então esse é o testemunho que aqui o evangelista João está dando na sua primeira carta, não é? A igreja da Ásia. Ele diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque foi o próprio Pai que disse
que Jesus era o seu filho e que deveríamos obedecê-lo, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. E qual é esse testemunho? Vou ler novamente o verso de número 11. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Portanto, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, nós nos tornamos famílias de Deus quando nós cremos e honramos o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Eu fecho a mensagem com esse terceiro tópico, porque alguém poderia dizer assim: o pastor quando faz crer em Jesus Cristo, mas eu creio em Hare Krishna, eu creio em Buda, eu creio em Maomé, eu creio no Espiritismo, eu creio no Rosa Cruz, eu creio em tantas outras doutrinas, e como todas as religiões nos levam a Deus, não importa a religião que eu siga, irmãos, importa sim, porque foi o próprio Deus que falou que a única forma de nós termos acesso a Ele, de termos a vida eterna, é através do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Jesus está ali naquela casa e recebe da palavra daquele homem, assim, olha, a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá de fora, Jesus aproveita a oportunidade. Jesus, ele tinha assim um momento assim interessante, né? Ele aproveitava algumas oportunidades, assim, olha, quem é a minha família? Não é só simplesmente a minha mãe e os meus irmãos e as minhas irmãs de sangue. A minha família é todo aquele que crê em mim. É todo aquele que ouve a minha palavra, que ouve os meus ensinamentos. Esse sim é a minha família. Então, meus amados irmãos, o testemunho de Deus, o Pai, é em Jesus. Nós temos a vida eterna em Jesus. E eu quero lhe convidar, você que está nos ouvindo nesta manhã, que você entregue a sua vida para Jesus, para que Jesus se manifeste poderosamente na sua vida. E eu peço também que você não somente entregue a sua vida a Jesus, mas eu peço também que você tome a decisão de querer obedecer a Jesus, para que você veja Deus se manifestando maravilhosamente, milagrosamente na sua vida. Deus é maravilhoso, Ele é poderoso para agir, e a maneira pela qual Ele age é através da obediência à sua palavra, aos mandamentos de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. E o Pai também se manifestará na sua vida. Concluímos dizendo o seguinte: só podemos fazer parte desta grande família através de Jesus Cristo. E aí sim, quando a gente é tocado, transformado pelo poder de Deus, nós então tomamos a decisão de queremos conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso. Aí que vem o papel da igreja como instituição, não é? A igreja local. A nossa igreja aqui, a igreja presbiteriana, a quem nós lhe convidamos para você fazer parte desta família, né, dessa história. Mas você que está me ouvindo em qualquer parte do nosso país, você pode fazer parte de uma igreja evangélica próxima da sua casa. Uma igreja presbiteriana, batista, congregacional, assembleia, uma igreja outra evangélica que tenha realmente a Bíblia como uma palavra de fé, não é? Porque, infelizmente, hoje em dia nós vemos muitas igrejas que se usam da Bíblia para explorar a boa-fé das pessoas. Infelizmente, são os falsos profetas. Mas existem igrejas sérias, igrejas que querem realmente levar você ao conhecimento da verdade de Deus. Eu quero lhe convidar, então, nesta manhã, para você entregar a tua vida
para Jesus Cristo. E nós que já somos parte desta família, da família de Jesus, eu quero convidar você a se consagrar mais a Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer então esta oração. Que Deus esteja nos abençoando, abençoando a nossa igreja que está fazendo 69 anos, dia 20. Quero desde já agradecer de todo o coração a nossa irmã Leia Mendonça, que tinha nos oferecido, né, tão carinhosamente para estar conosco aqui no próximo domingo, mas em virtude da situação que nós nos encontramos, né, não vai ser possível. Nós temos o nosso culto e nós estamos em quarentena, não posso nem solicitar a presença dela aqui, participando deste culto que nós estamos oferecendo dominicalmente a você. Mas eu quero desde já, Leia, muito obrigado pelo carinho, pelo amor que você tem, não só por mim, pela minha família, mas também pela nossa igreja. Vamos orar? Eu também quero aproveitar também para orar pelos nossos jovens, né? Hoje é o dia do jovem presbiteriano, tanto os moços quanto as moças. Deus os abençoe abundantemente. E também vamos estar orando a Deus para que Deus possa curar aqueles que se encontram enfermos. Nós já fizemos essa oração no início, né? Mas vamos estar continuando aqui. A Damiana pede por oração pelos seus... Volta para mim, por favor, Esther. Damiana pede oração para Deus curar o nosso país, não é? Para que Deus abençoe o nosso país. A nossa irmã Rosana pede oração pela sua cunhada e irmão Douglas, que estão lutadas pela perda do seu filho. Que Deus conforte. A Jeane, minha filha, pede oração pela sua amiga Lília, que perdeu o pai há uma semana de Covid. E o sogro no mês passado também de Covid. Quer dizer, perdeu o sogro e perdeu também o pai, né? A mãe dela também pegou Covid e está internada junto com o marido. Ela recebeu alta no domingo passado. E naquele mesmo dia, o marido dela veio a falecer. A mãe participou dos últimos momentos do marido. A família está muito triste, né? A Ângela, nossa irmã missionária, pede oração pelas missões indígenas, nacionais e internacionais. Só isso? Orarmos pela nossa irmã Roberta, filha da Rosana, e também estamos orando também pelos todos os profissionais de saúde, né? Todos que trabalham na área de saúde, tanto os médicos, enfermeiros, os técnicos, assistentes sociais, todos que estão à frente, para que Deus possa guardá-los e protegê-los desta enfermidade. Vamos orar então. Amado Deus, nós te rendemos graça, honra, louvor e poder. Declaramos que Tu és soberano sobre as nossas vidas e clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia. Colocamos diante de Ti esse motivo de oração e pedimos que o Senhor nos abençoe, confortando aqueles que choram, trazendo fé e conforto também para aqueles que estão vivos e pedindo cura para aqueles que se encontram enfermos. Oramos pela nossa nação, pelo nosso país, para que o Senhor dê, ó Pai, direcionamento, que nós possamos não ser tão prejudicados, que as pessoas não fiquem desempregadas, para que elas possam ter o seu sustento, e que essa quarentena acabe o quanto antes, ó Pai, mas que o Senhor também nos proteja quando nós voltarmos para os nossos trabalhos. Guarda, Senhor, as nossas vidas, dá-nos a Tua paz e abençoa todas as pessoas que nos ouviram, aqueles que receberam a palavra da salvação. Senhor, o Teu Espírito Santo é poderoso para quebrantar e transformar o coração daqueles que nos ouvem. O Teu Espírito Santo também é poderoso para abençoar, confirmar e fortalecer aqueles que já são Teus. Esta oração que nós fazemos, agradecidos, ó Pai. Abençoe a Tua igreja. Obrigado por esses 69 anos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos glorificar então mais uma vez com o nosso ministério. Aquele que tem os meus mandamentos guarda. Esse é o que me ama.
Amados irmãos, nós queremos agradecer a todos que compartilharam conosco. Pedimos que vocês estejam acessando, né? Como é que dá o nome que tem que ter mais ou menos 1000 pessoas para poder... E o YouTube, né? Pedimos que vocês se inscrevam no YouTube, para que nós possamos ter 1000 pessoas inscritas no nosso canal, para podermos até fazer esse trabalho ao vivo através do canal do YouTube. Peço que vocês continuem orando. Amados irmãos, o diácono Edson tem trabalhado aqui na secretaria da igreja, né? E se você desejar trazer o seu dízimo, a sua oferta, é só entrar em contato com ele ou ligar aqui para a igreja que ele está aqui. Graças a Deus, a grande maioria dos irmãos tem conseguido fazer os seus depósitos através de transferência bancária. Nós temos atendido as necessidades da igreja, as famílias carentes. Nós orientamos até a aumentar, a ajuda para cada famílias, né? Porque antes nós dávamos uma ajuda para eles poderem complementar. E agora nós sabemos que muitas pessoas não têm nem como complementar, porque não conseguem trabalhar. Então são pessoas que precisam da nossa ajuda. E eu peço que os irmãos exerçam a sua fidelidade com muito carinho, porque o que nós estamos fazendo aqui é para o Senhor, para a glória do seu nome. E temos certeza que o Senhor há de nos abençoar e nos suprir em todas as nossas necessidades. Pedimos que os irmãos estejam orando pelos nossos missionários. Com essa alta do dólar, né? O dólar está quase batendo a R$6, o dólar era 4, quer dizer, teve um aumento de quase 50%. Isso está trazendo muitas dificuldades. Então nós podemos deixar de exercer a nossa fidelidade para nós estarmos também atendendo aos nossos missionários que estão no campo, né? E que o Senhor possa também estar guardando a vida deles e protegendo eles de todo mal. Amém? Vamos fazer a oração final, recebemos a bênção. O culto da noite, que já foi gravado, vai ter a mensagem do pastor Eusébio. Hoje ele não pôde estar aqui conosco de manhã cedo, ele está bastante resfriado, né? Então nós o aconselhamos a ficar em casa, para que a gente também não fique resfriado. E que o Senhor possa estar abençoando o nosso pastor, o auxiliar, o pastor Eusébio e a sua família. E que Deus também possa estar abençoando a sua casa e a sua família. Às 19 horas. No domingo que vem, nós vamos fazer um trabalho especial em relação ao aniversário da nossa igreja. Nós temos o DVD da história com as fotos e tudo. E nós vamos estar entregando à nossa irmã Esther, para que ela possa estar colocando isso, tá, Esther? Para você poder conhecer a história da nossa igreja. E eu quero aproveitar, antes de orarmos, agradecer a todas as pessoas que estão aqui nos ajudando. Não são muitas, né, mas tem sido tão carinhosa. Não vou aqui falar nome para não acontecer de eu esquecer algum nome, mas obrigado por todos que estão aqui com muito carinho, nos dando essa atenção necessária. Oremos. Senhor Deus, receba a adoração do teu povo, da tua igreja, e obrigado, Pai amado, pelos 69 anos desta igreja. Esta igreja, Senhor, que tem exercido o seu trabalho missionário com fidelidade, dentro das nossas limitações, cada dia aprendendo, Senhor, como agir. Que o Senhor nunca tire essa visão, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que nós possamos fazer muito mais do que pensamos e almejamos. Esta oração que nós fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus hoje e pelos séculos sem fim. E que toda a igreja diga amém. 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 Tenham todos uma boa semana, que Deus vos abençoe e vos guarde. Obrigado a todos, amém.